Paz do Senhor, irmãos. Na madrugada de sábado para domingo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava na casa do meu avô. E de repente eu olhava para o céu. E quando eu olhava para o céu, eu vi uma lua muito grande mesmo, enorme. Eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho, uma lua muito bonita. Havia umas nuvens assim ao redor da lua e eu ficava admirando porque eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho. E logo depois eu fui para um outro local, ainda no mesmo sonho, e eu estava depois com algumas pessoas e olhava novamente para o céu. E quando eu olhava para o céu, a lua estava maior, estava bem maior a lua. E dessa lua, ela era como se fosse uma lua cheia, bem grande, enorme. E da lua saíam várias luas pequenas, umas 6 luas mais ou menos, 6 a 7 luas, bem pequenas, como se fossem bolas de golfe, mas eram luas também. Dava para ver no desenho que eram luas. E quando eu olhava, eu ficava impactada com aquilo e eu gritava, eu falava muito alto: é Jesus, Jesus está voltando, isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. E eu falava, nós estamos no ano do jubileu. Não vai acontecer nada, mas final de setembro termina o ano do jubileu. E eu falava no sonho, e início de outubro vão começar as coisas, vão começar a acontecer as coisas. E eu falava, o grande terremoto vem, o grande tsunami vem, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E algumas pessoas me olhavam e eu explicando isso, falando assim para várias pessoas. As pessoas ficavam só me olhando, tipo, como surpresas, como se não acreditassem. Mas eu falava assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu não entendi no sonho o que seriam essas luas pequenas saindo dentro dessa lua maior. Mas a palavra de Deus diz que no fim dos tempos haveriam sinais no sol e na lua. E eu falava assim com muita ênfase: Jesus está voltando. E no sonho eu tinha uma impressão de que ia ser breve, ia ser rápido. Eu olhava, eu sabia que era um sinal de Deus. Eu sabia que não seria aquele momento exato que Jesus estaria voltando, mas que seria muito breve, seria muito rápido. Foi esse o sonho, foi bem curto, mas ele ficou na minha mente, assim, olhando aquela lua. E engraçado que domingo à noite, esse sonho foi de sábado para domingo, e domingo à noite, quando eu olhei para o céu estava idêntico da mesma forma como eu havia sonhado, a lua muito cheia. Hoje é 20 de junho de 2016. Quem prestou atenção ontem no céu, no dia 19, pode ter visto, da mesma forma que eu vi. O céu estava muito bonito, havia muitas estrelas. E quando eu olhei para a lua estava meio coberta pelas nuvens, várias nuvens assim. E de repente as nuvens saíram e a lua ficou muito grande, muito bonita. E o Senhor testificou no meu coração que todos nós sabemos que Jesus está voltando, que perto está a sua volta. Nós precisamos nos santificar, não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus está vindo e Ele tem pressa de salvar, tem pressa de que nós venhamos acertar as nossas vidas diante do altar, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Na madrugada de sábado para domingo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava na casa do meu avô. E de repente eu olhava para o céu. E quando eu olhava para o céu, eu vi uma lua muito grande mesmo, enorme. Eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho, uma lua muito bonita. Havia umas nuvens assim ao redor da lua e pequenas, como se fossem bolas de golfe, mas eram luas também. Dava para ver no desenho que eram luas. E quando eu olhava, eu ficava impactada
com aquilo e eu gritava, eu falava muito alto: é Jesus, Jesus está voltando, isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. E eu falava, nós estamos no ano do jubileu. Não vai acontecer nada, mas final de setembro termina o ano do jubileu. E eu falava no sonho, e início de outubro vão começar as coisas, vão começar que haveriam, no fim dos tempos, haveriam sinais no sol e na lua. E eu falava assim com muita ênfase: Jesus está voltando. E no sonho eu tinha uma impressão de que ia ser breve, ia ser rápido. Eu olhava, eu sabia que era um sinal de Deus, né? Eu sabia que não seria aquele momento exato que Jesus estaria voltando, mas que seria muito breve, seria muito rápido. Foi esse o sonho, foi bem curto, mas ele ficou na minha mente, assim, olhando aquela lua. E engraçado que domingo à noite, esse sonho eu ficava admirando, porque eu nunca tinha visto uma lua daquele tamanho. E logo depois eu fui para um outro local, ainda no mesmo sonho, e eu estava depois com algumas pessoas e olhava novamente para o céu. E quando eu olhava para o céu, a lua estava maior, estava bem maior a lua. E dessa lua, ela era como se fosse uma lua cheia, bem grande, enorme. E da lua saíam várias luas pequenas, umas 6 luas mais ou menos, 6 a 7 luas, bem pequenas. Começaram a acontecer as coisas. E eu falava: o grande terremoto vem, o grande tsunami vem, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E algumas pessoas me olhavam e eu explicando isso, falando assim para várias pessoas. As pessoas ficavam só me olhando, tipo, como surpresas, como se não acreditassem. Mas eu falava assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu não entendi no sonho o que seriam essas luas pequenas saindo dentro dessa lua maior. Mas a palavra de Deus diz